As aves e os mamíferos são classificados como animais endotérmicos. Isso significa que eles têm uma atividade metabólica que produz muito calor interno, que é usado para manter a temperatura corporal deles constante, independentemente das condições do ambiente. Já os répteis são considerados animais ectotérmicos, ou seja, eles têm uma produção de calor muito mais baixa pela própria constituição do organismo deles, por terem menos células em cada tecido. E aí eles dependem do ambiente para poder se aquecer. Por exemplo, o lagarto fica lá no sol se esquentando. Daí ele vai se alimentar e ele ficando mais quente facilita digerir, por exemplo, né, o alimento. Facilita ele correr atrás, perseguir alguma caça, né? Mas em 2016, um estudo desenvolvido por pesquisadores da Unesp lá em Rio Claro descobriu que durante a fase de reprodução, os lagartos teius mantinham a temperatura corporal mais alta do que a dos abrigos em que ficavam à noite, quando não há sol para esquentar o corpo. Mas como ocorre esse aumento metabólico? O que faz com que eles produzam calor? Foi aí que a professora Kênia, da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp em Jaboticabal, e a hoje doutoranda Lívia, iniciaram um estudo para desvendar isso. Elas partiram de um mecanismo já conhecido em aves e mamíferos. Nesses animais, durante a respiração celular, a mitocôndria é a organela responsável por produzir energia ao queimar o carboidrato ingerido com o oxigênio respirado, gerando o gás carbônico. Nesse processo há o chamado desacoplamento mitocondrial. Nele ocorre a produção de ATP, a adenosina trifosfato, fonte de energia para a célula, e o calor também acaba sendo um subproduto. E aí, nas aves, por exemplo, esse calor extra é usado pelas fêmeas para gerar os ovos. No estudo com o teiu, realizado com amostras de músculo do lagarto coletadas em 2 estações diferentes, no verão e na primavera, que é quando ocorre a reprodução deles, as pesquisadoras verificaram algo semelhante. O principal achado que a gente observou e que era o nosso interesse principal era relacionado com o desacoplamento mitocondrial. Então, a gente queria ver se tinha ação das proteínas desacopladoras, que a mais conhecida é o CP, mas a gente também tinha o interesse na NT, que é a proteína que está mais presente no músculo, e elas são responsáveis pela produção de calor, porque elas fazem com que a volta de prótons ocorra independente da ATP sintase na mitocôndria. Então, essa ação excessiva das proteínas acaba causando produção de calor. Então, esse foi o nosso foco, ver se essas proteínas estavam ativas nesses animais. Isso foi uma das coisas que a gente observou. Então, na primavera, quando os animais estão apresentam a endotermia facultativa, a gente tem um maior desacoplamento pela proteína NT, além também uma maior taxa de fosforilação oxidativa, então maior produção de ATP, e também de respiração basal, comparado com a estação de verão, onde esses animais já não têm mais esse aumento da temperatura corporal. Uma descoberta importante que foi publicada na revista Acta Fisiológica e que ajuda a entender um pouco mais sobre a própria evolução das espécies. A gente traz um dado que acontece num lagarto, que é, sim, essencialmente ele é ectotérmico, né? Ele não está na linhagem já lá das aves, né? Ele faz parte de uma linhagem que tem um ancestral um pouco mais antigo. E isso nos dá a ideia, porque esses mecanismos fisiológicos, muitos são muito conservados, né? Então, a gente tem a noção de que isso pode estar mais espalhado do que a gente pensava antes, em diferentes grupos animais. E também nos dá uma ideia de quais possíveis mecanismos fisiológicos participaram no que a gente chama de evolução da endotermia. Então, como é que de um ancestral lá, réptil ectotérmico, se torna um mamífero, uma ave endotérmicos, né? Então, a gente traz também insights para se olhar para isso, né? Que mecanismos estão
envolvidos. A investigação durou 3 anos e contou com o financiamento da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Acho que os principais desafios estão relacionados, né, com a dificuldade de manutenção desse animal, de conseguir esse animal, mas também da gente adaptar o protocolo para um animal ectotérmico que não é muito utilizado na literatura. Então, assim, não tem muita coisa pronta sobre como utilizar as amostras desses animais nesse tipo de metodologia. E também o fato da gente sempre estar trabalhando com um número exato de amostras que eram muito preciosas para a gente, então a gente não podia perder essas amostras durante o experimento, a gente não podia perder a fase específica que a gente estava coletando, porque senão a gente tem que esperar outro ano para a gente conseguir coletar e repetir os resultados. Então, acho que tudo isso fez parte assim, das maiores dificuldades durante o experimento. No doutorado, a Lívia, orientada pela professora Kênia, segue com a pesquisa sobre o lagarto teiu e parte dela é desenvolvida numa universidade da Suécia. Tudo pela busca de novos achados sobre o comportamento desse animal. A gente quer entender como os animais funcionam para a gente conseguir entender como eles vão lidar, ou já estão lidando, né, com essas mudanças ambientais que já estão ocorrendo rapidamente, principalmente aumento de tempo da estação seca, né? Então, cada vez a gente tem essa previsão e já estamos vendo isso acontecer aqui, né, no mais rápido até do que as previsões.